do Senhor Jesus. Meu nome é Martiliano, sou missionário. Estou aqui para dar continuidade a um estudo que eu comecei sobre o arrebatamento. Gostaria de falar sobre o que vai acontecer, sobre esses assuntos, sobre o arrebatamento da igreja, como eu já havia falado antes, e agora vamos entrar na parte do anticristo, templo, o que vai acontecer nesse período, amém? Vamos lá, Daniel capítulo 9, versículo de número 27, diz assim: E ele firmará um concerto com muitos, por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. O que será isso? Vamos lá para 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 3 e 4. Aqui em 2 Tessalonicenses 2, versículo 3 e 4, diz assim: Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Versículo 6. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Preste bem atenção. Aqui em Daniel, em Daniel 9, 27, diz que ele, quem? O anticristo, ele vai firmar um concerto, aqui ó, por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. A interpretação que todos têm acerca disso está embasado quando o anticristo se manifestar. E você diz, como é que ele vai se manifestar? Né? Aqui no capítulo 2, versículo 3, diz que para a manifestação do anticristo tem que haver uma apostasia. O que é apostasia? É quando a pessoa abandona a fé. A palavra apostasia no original grego significa divórcio. Quando alguém já corta o vínculo, né? Divórcio, acabou. A pessoa não quer mais estar casada, ela divorcia. A pessoa vai para lá, vai para cá, não quer saber mais dela, né? A pessoa não quer mais o casamento, acabou. Então, apostasia significa abandono da fé, a pessoa deixar de lado. Que a Bíblia compara a igreja a uma noiva e Jesus o noivo. E aqui está falando que vai haver uma apostasia para que se manifeste o homem do pecado, que é chamado anticristo, o filho da perdição. E aqui em Daniel 9, 27 está falando que ele vai fazer um concerto, o anticristo, né, o antimessias, com um povo, que é o povo judeu, por uma semana. E por que ele vai fazer isso? Porque ali em Israel, em Jerusalém especificamente, tem que ser reerguido o terceiro templo. Qual foi o primeiro templo? O templo de Salomão, que foi destruído no ano 586 por Nabucodonosor. Depois, por Zorobabel, no ano 444, 45, quando o povo foi lá e restaurou, através dos profetas Ageu, através ali de Neemias, Esdras, foi reavendo, foi refazendo, e ali foi reerguido. Né? Tanto diz Ageu 2,9 que a glória desta última casa será maior que da primeira. A proporção ali que Deus manifestou foi grande. Mas o que acontece? Ali no capítulo 24 de Mateus, versículo 1 e 2, a Bíblia fala assim, ó: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Olha só, Jesus falou que esse templo, que foi reconstruído por Zorobabel, e os profetas ajudaram, foram usados por Deus,
ia ser agora destruído. Por quê? Porque esse templo de Zorobabel, ele foi reestruturado, refeito, não foi através de Herodes o Grande. Herodes o Grande trabalhou, adornou, deixou uma maravilha. O que acontece? Jesus olhou para o templo e falou: vocês estão vendo aqui, vai ficar aqui pedra sobre pedra. Quando foi no ano 70, já da era cristã, quase 4 décadas após a morte de Cristo, o general Tito, invadiu Jerusalém, porque houve ali uma insurreição, eles se revoltaram contra o Império Romano, porque eles nunca aceitaram ser subjugados. Houve uma guerra e eles mataram muitos judeus. Isso você pode ler no livro de um historiador judeu também chamado Flávio Joséfo, super citado pelos estudiosos, fala sobre isso. E esse mesmo historiador judeu, Flávio Joséfo, conta que quando os soldados romanos conseguiram entrar, que os judeus que não morreram, que fugiram, os que morreram dentro, que pularam, fugiram, deixando tudo para trás, eles entraram lá e foram destruindo o templo, porque o templo, as pedras do templo eram revestidas com ouro, então eles quebravam as pedras para tirar o ouro. Então não ficou pedra sobre pedra. Então o que tem lá em Jerusalém agora? No período dos muçulmanos, dos cruzados, que houve muita guerra lá, as pessoas que se apoderaram dos muçulmanos ali, os turco-otomanos que se apoderaram ali na época, os mamelucos e por aí vai, ali alguns muçulmanos fizeram o templo de Al-Aqsa, o templo de Omar, onde tem o Domo da Rocha, que é aquela cúpula dourada que é feita de ouro. E é mais ou menos ali, naquela parte ali, por aquela parte, é onde ficava o templo de Salomão. O templo que foi erguido de Zorobabel. O templo de Salomão, segundo os estudos, vai ficar bem dizer ali onde fizeram o templo de Omar e o templo de Al-Aqsa, o Domo da Rocha. E os judeus já estão com tudo pronto para reerguer. Só que não tem como reerguer, porque ali é um local onde os árabes, os muçulmanos, os islâmicos lutam para se apoderar. Os cristãos, que somos nós, também temos parte, porque ali, toda a história do cristianismo está ali. Então os cristãos também querem sua parte ali. Jerusalém é dividido por esses 3 religiões monoteístas, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, todos querem sua parte, Então o que acontece? Mas enfim, o islamismo, onde vem lá homem-bomba, quer explodir, não abre mão. Então o que acontece? Para que haja um meio de reconstruir o templo, como eles já tem tudo pronto, eles precisam de uma paz, de um tempo de paz. Aí entra o que nós lemos aqui, capítulo 9, versículo 27, que ele firmará um concerto com muitos por uma semana. O anticristo, quando se manifestar, ele vai firmar um tratado de paz com Israel para eles reconstruir o templo, porque aí não vai haver guerra, eles não vão se preocupar com guerra. Eles vão estar em paz. O anticristo vai manter esse concerto. Durante quanto tempo? 3 anos e meio, que é o que está aqui, Essa semana é uma semana de anos, não é uma semana de segunda, terça, semana de anos. É uma linguagem profética. E ele vai quebrar o concerto, vai cessar, porque o sacrifício e a oferta de manjares era feito no templo pelos sacerdotes. Então o anticristo vai pedir adoração, e eu vou te provar na Bíblia que isso aqui que está em Daniel vai acontecer. Porque o que vai acontecer? Por que vai cessar a oferta de manjares e o sacrifício? Que os sacerdotes vai estar, que quando o templo for reerguido, o rito mosaico, o que era feito no templo de Salomão, que era oferecer pombo, cordeiro, carneiro, pela purificação de pecado, porque quem vai estar fazendo isso é os judeus que não creram que Jesus é o Messias. Os que não creram que Jesus veio em carne, se manifestou como Filho de Deus e morreu e deu sua vida para pagar os nossos pecados, Aqueles que rejeitaram, Jesus falou, quem se aproximou dele, aceitou ele, foi dado o poder de ser chamado Filho de Deus. Ele veio para o seu povo rejeitou ele, crucificando, levando ele a ser crucificado.
e através dessa crucificação pagou pelos nossos pecados. Então, eles vão voltar a fazer sacrifícios da época mosaica, da época de Salomão, do ritual. Mas o anticristo vai pedir adoração. Eu vou te mostrar na Bíblia que ele vai pedir adoração, porque está aqui, ó. O versículo 4 diz que ele vai se sentar no templo de Deus, que é esse terceiro templo. Mas para isso acontecer, tem que haver um tratado de paz, tem que haver paz lá para ser reerguido para o povo judeu. Ó, querendo parecer Deus, quer dizer, quem é soberano sobre tudo? Deus. Quem é essa adoração a Deus? O que o diabo fez ali no capítulo 4 de Mateus, quando Jesus estava jejuando e orando? Ele pediu o que no seu último ataque final? Se prostrado me adorares, te darei todos os reinos da terra. O que Jesus respondeu para ele? Aparta-te de mim, Satanás, porque está escrito, somente o Senhor teu Deus adorarás e somente Ele prestarás culto. Adoração só a Deus e através de Jesus, que é nosso Senhor e Salvador. Então preste bem atenção. Aqui em Apocalipse, capítulo de número 13, Apocalipse, capítulo de número 13, né? Apocalipse 13, a partir do versículo de número 13, diz assim: faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra, com sinais que foi-lhe permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que recebera ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, o nome da besta ou o número do seu nome. Ó, o anticristo, ele vai entrar no templo, que vai ser reerguido pelos judeus, vai cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e vai implantar ali e pedir adoração. E como é que ele vai levantar? Eles vão erguer uma imagem, não sabemos de que forma, mas que besta, que na Bíblia não é uma figura de linguagem que fala sobre poder. Besta faz de animais, besta fera, que nem Daniel teve uma imagem de um leão com asas, depois um urso, depois um leopardo com asas de águia, 4 cabeças, depois um bicho lá que ele não sabia explicar, que destruía tudo, tal, tinha boca, garra, tal. Ali ele estava falando uma linguagem simbólica, figurada. O que era o leão com asas? Só para você ter uma base, um animal selvagem, uma besta fera. Era o Império Babilônico, que o símbolo deles era um leão com asas de águia. Depois um urso, significa o Império Medo-Persa, que veio depois. O que significava um leopardo com 4 cabeças e asas de águia foi o Império Macedônio, um império que foi rápido, se expandiu rápido através de Alexandre o Grande, e ele também morreu rápido, morreu cedo no ano 323, com 33 anos de idade. E o último, que é a besta que esmagava, destruía tudo, foi o Império Romano. Então são figuras de linguagem. Aqui ele está usando uma figura de linguagem, né, que diz respeito não a uma besta, um bicho, mas é uma figura de linguagem para se representar um poder, algo que tem um poder político, ou poder religioso, ou poder militar, poder econômico, ou todos esses poderes. Fala de poder, domínio. Então essa besta aqui, ela tinha o poder, a imagem, de falar e pedir adoração. E não somente isso. Quem não adorasse a imagem da besta era morta. Aqui, ó. E fizessem, versículo 15, que todos que não adorassem a sua imagem fossem mortos. Entendeu? Então tinha que adorar. E nós sabemos que a adoração é só a Deus, né? Só a Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E a Bíblia fala que, aqui no versículo 16, que foi dado uma marca para quem pertencia à besta.
E quem não tivesse essa marca, podia ser grande, pequeno, rico, pobre, quer dizer, pessoa milionária, pessoa que não tem nada, morador de rua, pessoa, ela tinha que ter essa marca, que vai ser na cabeça, na testa, na fronte ou na sua mão direita. Só que eu não vou explicar agora que, na verdade, né, essa marca da palavra charagma, que é charagma, significa tatuagem, né? Significa tatuagem. Não significa, eu não acredito que seja um microchip, eu acredito que aquilo ali é um sinal de como vai ser, mas não acho que é um microchip. Eu acredito que vai ser uma tatuagem, literalmente, mas de alguma forma que fique explícita no corpo da pessoa, e não acredito que vai ser especificamente na mão, porque o termo grego para isso aqui, mão direita, não significa a mão, significa o braço todo, pode ser qualquer parte, desde que seja um lado, né? Então, assim, não acredito que vai ser um microchip, aquele que tem do tamanho de um grão de arroz. Ele vai ser uma tatuagem, e já existe tatuagem que estão fazendo aí, que essa tatuagem ela pode deixar todos os seus dados e ali está conectado à sua pele ou à sua testa, entendeu? Então eu acredito que possa ser dessa forma, algo desse tipo, né? Pelo original grego, né? Charagma, quer dizer tatuagem. Então vamos lá, uma marca, uma tatuagem. Então o que acontece? E quem não tiver não vai poder comprar, não vai poder vender, e lá em Jerusalém, Israel, né, e todas as pessoas do mundo vão estar debaixo desse domínio. Pessoas do mundo que eu digo, aquelas pessoas que estão no amparato ali, que o anticristo pode, né, ter controle, que há ilhas, há lugares tão inóspitos que não sabemos, né, que eu não conheço. Então, que quando não sou eu, né, acredito que muita gente tem lugares que não sabemos, que não conhecemos, mas o anticristo vai ter um poder muito grande, o antimessias, né, e ele vai governar sobre 10 reinos, que é 10 cabeças, né, que fala, as 10 cabeças que está aqui em Apocalipse 13, que fala de 7 cabeças, 10 chifres, né, 10 diademas. Quando fala aqui, ó, é isso mesmo, capítulo 13, vi subir do mar, e pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças o nome de blasfêmia. Então, quer dizer, ele vai governar sobre essas nações, e as nações vão ter o quê? Versículo 2, e a besta que viera semelhante ao leopardo, e seus pés como de urso, sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Quer dizer que o anticristo, ele vai governar por nações que têm características parecidas com Roma, com a Babilônia, com o Império Grego. Quais eram as marcas? Babilônia, idolatria. Viviam, faziam o que queria, idolatria total, cada um adorava um deus, né? Os medo-persas eram feiticeiros, conhecidos por ter envolvimento com ocultismo, quer dizer, bruxaria, magia negra, voodoo, né? Estou dando um exemplo, eles eram ocultistas, eram conhecidos por ser voltados para o misticismo, assim como a Babilônia. O Império Macedônio era hedonista, o corpo, a vontade da carne, o desejo da carne, a vontade podia satisfazer, tanto é que eles tinham cultos, né, onde as mulheres tinham que ir lá agir como prostitutas, ter relações com homens e homens com mulher, até homem com homem, entendeu? Havia um espírito ali que rondava ali, levando a homossexualidade, ao lesbianismo, que temos hoje em grande proporção, né? Então você vê que são características, né? São poder, e o dragão, né? O dragão nós sabemos que é uma figura de linguagem para falar do diabo, que o dragão fala de ferocidade, agilidade, fala de sagacidade, fala de domínio, de medo, por meio do terror. Então o que acontece? O anticristo, ele vai ter essas características, o seu governo vai ter essas características. E quem não adorar a imagem da besta que vai ser colocada lá no templo, né? Vai ser lá em Jerusalém, nesse templo, onde o concerto vai ser quebrado, os judeus não vão aceitar, né? E qualquer pessoa que ficar aqui, após o arrebatamento, na grande tribulação, que vai ser o período de 3 anos e meio, que vai ser quebrado, começa os 7 anos da grande tribulação, mas a perseguição mesmo começa após 3 anos e meio, quando o pacto, o concerto é quebrado, onde é pedida adoração, e o anticristo vai pedir a adoração, a imagem da besta, quem não adorar e não tiver a sua marca, vai ser perseguido, vai ser morto,
vai ser decapitado, degolado, entendeu? Então o que acontece? Eu acredito que esse período, muitas pessoas que ficarem aqui, que o anticristo vai perseguir, né? Eu acredito que vai ser os cristãos, aqueles que não subiram no arrebatamento, aqueles que não foram levados na hora que a trombeta soou, juntamente com os salvos, que morreram e ressuscitou, que eles vão subir primeiro e nós vamos ser arrebatados, transformados no abrir e fechar de olhos. Já falei isso no vídeo anterior, que eu postei semana passada, né? Que eu vou postar assim semanalmente, né? Que todo dia não dá. Então o que acontece? Aqui já está deixando claro. Eu acredito que tudo isso já está aí. A Bíblia fala ali em Apocalipse capítulo 22, versículo 11, assim, ó: quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda quem é santo, seja santificado ainda. Versículo 12: eis que cedo venho, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então quer dizer, quem é sujo, vai se sujar mais ainda. Quem é santo vai se santificar mais ainda. Por quê? Porque na hora que Jesus vier, quem ficar, vai haver a perseguição. E quem não tiver a marca não vai comprar. Quem não tiver a marca não vai vender. Como é que a pessoa vai... Hoje tudo é computadorizado. Como é que ela vai abrir uma conta no banco? Como é que ela vai movimentar a sua conta? Como é que ela vai comprar no mercado, numa loja? Precisa se alimentar, ela precisa trabalhar. A vida continua após o arrebatamento. Vai dar continuação aqui. Ai daqueles, né? Aqueles que ficarem na mão do anticristo. Não vai ser uma coisa fácil. Vai haver ainda pregação, vou falar, vai haver pregação ainda no período da grande tribulação, da perseguição aos cristãos, que ficarem. Todos aqueles que não viverem segundo a palavra de Deus vão ficar, e aqueles que não viveram segundo, ou não estão vivendo segundo a vontade, vão ficar, não vão ser arrebatados. Essa é a realidade. O segredo é buscar a paz, a santificação, Hebreus 12, 14, pelo qual ninguém verá a Deus. Paz e santificação. Só assim como veremos, né? Eu falo em Mateus 5, 8, assim: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus, os puros de coração. Outras traduções, eles verão a Deus. A santidade, a purificação, vestes brancas. A Bíblia fala em Eclesiastes. Eclesiastes 9:8, né? Que em Eclesiastes 9:8: em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. O óleo é o azeite do Espírito, o Espírito Santo, a unção do Espírito. E a vestes branca, porque quando estivermos com Jesus, nossas vestes vão estar brancas. Nossas vestes têm que estar brancas. Por quê? Porque senão a nossa veste vai expor a nossa nudez espiritual. Aqui no capítulo 16 de Apocalipse, versículo 15, diz assim: eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Então, temos que entender que essa é uma realidade bíblica, né? Israel está aí, o templo já é cogitado para ser erguido. Eu creio que o anticristo já está na terra, mas ainda não se manifestou. Não acredito, com todo respeito a sonhos, a pessoas que interpretam isso que é o Emmanuel Macron. Eu acredito que o espírito do anticristo, como está lá em 1 João 2,18, né? Que quando o apóstolo João fala, filhinho, já é a última hora, e tem surgido muitos anticristos. Quer dizer, Hitler foi quase um anticristo. Ele foi um anticristo, que ele perseguiu os judeus, cristão, perseguia todo mundo, matou muita gente. Mussolini, Stalin, os imperadores que nem Nero, Calígula, Vespasiano, muitos imperadores perseguiram o cristão, mataram milhares de cristãos nas arenas, decapitados. Diz que Nero, né, imperador Nero, ele pegava os cristãos, crucificava eles de dia e crucificava à noite, faziam fogueiras, tochas humanas,
e ficava à noite vendo. Foi Nero que decapitou Paulo. Foi Nero, o imperador Nero, que ele morreu no ano 68. Ele se matou, Nero. Então, assim, foi um anticristo, um quase anticristo, 100%. Quase porque o anticristo mesmo, ele vai ter domínio de retórica, vai ser um grande orador, um grande comunicador, vai ter um poder político, religioso, militar grande. E quem olhar para ele vai ver nele quase uma perfeição, uma beleza espiritual maligna, de algo que as pessoas vão ficar hipnotizadas, vão ficar magnetizadas por ele. E então fica a dica aí, né? Capítulo 22, versículo 11, quando diz que quem é sujo, suje-se mais, quem é justo seja justificado mais ainda, quem é santo seja santificado mais ainda, que não pode faltar o óleo sobre a tua cabeça e as suas vestes têm que estar limpas, porque quando a trombeta estivermos com Jesus, não vamos voltar mais aqui, só vamos voltar, né, quando nós subirmos no arrebatamento, nós vamos voltar, claro. E uma vez uma irmã perguntou para mim: irmão, aonde nós vamos ficar quando Jesus subir com a igreja no seu ajuntamento? Falei: nos ares, né, nas nuvens, está lá em 1 Tessalonicenses 4, versículo 17, não vamos para o terceiro céu, vamos ficar nos ares, nas nuvens ali. E após passar no período da grande tribulação, nós vamos estar nas bodas, já falei isso antes, e receber os galardões. Jesus volta para vencer o anticristo, o falso profeta, os exércitos dele, lá em Jerusalém, e instituir o milênio, literalmente o milênio. Ok? Que eu vou falar do milênio em um outro estudo. Né? Esse aqui. Vamos voltar com Cristo. Está aqui, ó. Vamos ler aqui no capítulo de número 19, versículo 11 de Apocalipse, que diz assim: e vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos, e vestido de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste, na sua coxa, tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. E estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Vamos estar com Jesus, final da grande tribulação em 7 anos, o anticristo, né, a besta, o falso profeta, vai ir para Jerusalém lá, vai estar lá, nós vamos descer com Cristo lá, né, montados em cavalos brancos, como lemos aqui, capítulo 19 de Apocalipse, a partir do versículo 11 até o versículo 21, e vamos vir com Jesus à frente, os anjos, nós, juntamente com ele, a igreja. O anticristo vai estar fazendo guerra contra Israel, contra o povo judeu, vai haver uma guerra terrível, e no meio dessa guerra, Jesus volta, vence o anticristo, a besta, o falso profeta, vai lançar os dois vivos, eles vão estrear, vão inaugurar o lago de fogo e enxofre, que ainda não foi inaugurado, que uma coisa é o inferno, outra é o lago de fogo e enxofre, o inferno onde estão as almas daqueles que morrem sem Jesus ou que morrem
sem confessar Jesus como seu Salvador, aqueles que confessaram e largaram a fé e morreram sem se arrepender dos seus pecados. Estão lá, né? Felizmente. Então, o Lago de Fogo e Enxofre ainda não foi estreado. Quem vai estrear é o anticristo e o falso profeta, que é a besta. Vão ser lançados lá. E as outras pessoas que estavam com eles, lá naquela batalha, que é a chamada Batalha de Armagedon, que é Meguido, que traduz quer dizer Medon, que é colina de Meguido, que é uma planície muito grande. Segundo os estudiosos, o general Napoleão Falcão falou que lá dava para fazer uma guerra onde colocaria 300 mil soldados. E diz que outros generais que foram lá disseram que lá era um campo de batalha para uma batalha estratégica profunda, de uma planície. Então você imagina, 300 mil soldados, e o anticristo vai estar ali, Jesus desce, vence, amarra o anticristo, a besta, não sabemos como vai ser lançado no Lago de Fogo e Enxofre, vamos ver isso tudo. Aí os que ficarem vivos, lá que estavam com o anticristo e falso profeta, vão ser destruídos com a espada que sai da boca. Acredito que é literal, algo que ele vai falar, que vai tocar e vai matar todo mundo, vai vir uma carnificina, e eles vão estar mortos. Eles não vão ressuscitar. Todos que morrem, que não estão com Jesus, que não ressuscitou no arrebatamento, vão ficar. E a Bíblia fala, aqui ó, capítulo 20, versículo 4, 5 e 6. Ó. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam um sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Quer dizer, vai haver pessoas que vão morrer, que não vão receber a marca da besta. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos, ao milênio. E aqui está falando que bem-aventurados que subiram no arrebatamento, os que morrerem que subiram. Porque aqueles que vão morrer durante a grande tribulação, que recebeu a marca da besta, que lutaram lá, não vão ressuscitar. Esses vão ficar para o julgamento do trono branco, que eu vou falar uma outra hora, um outro momento. Vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Com certeza vão ser lançados. Entendeu? Então, fica sabendo aí, né? Eu vou finalizar aqui em 2 Tessalonicenses 2, versículos de número 7 e 8, que diz assim, ó. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o resiste até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Ó, Apocalipse 19, 11 em diante. Que está falando que quando o anticristo se manifestar, que eu já falei, vai durar esse período de 7 anos, 3 anos e meio de falsa paz. Vai pedir adoração, os judeus não vão aceitar, as pessoas que creem em Deus não vão aceitar, que vai ser os judeus que creem num único Senhor, o Elohim, o Hashem, o Todo-Poderoso, o Kadosh Baruhu, que significa santo, bendito seja ele. Então o que acontece? Não vai haver paz, vai quebrar a paz, perseguição, no final dos 7 anos vai haver um clamor, Jesus vai voltar, vai vencer o anticristo, o falso profeta, vão lançar no lago de fogo e enxofre. Os que morreram ali, que estavam do lado do anticristo, não vão morrer, vão ficar no inferno, e só vão ser ressuscitados para o julgamento do trono branco, que vai ser após o período de 1000 anos, que nós vamos descer com Cristo, após vencer o anticristo, o falso profeta, a besta. Esses que vão morrer, vão ficar lá, e vai ser implantado em Jerusalém o reino milenar. Que eu vou falar sobre esse assunto especificamente lá no milênio. Nós vamos governar com Cristo, onde ele fala que vai ter reis, príncipes e sacerdotes, e vai reinar com ele lá de Jerusalém, Jerusalém física, não é a Nova Jerusalém que está no céu, não. A Nova Jerusalém que está no céu vai descer depois, vai descer, vai ficar na terra, não vão ficar no céu, vai descer para a terra, então quer dizer, não vai ficar no céu, vai descer para a terra.
Então vamos governar com Cristo durante o milênio. Amém? Esse é um detalhe importante. Tem um louvor que diz assim: glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, triunfante sigo, levando a cruz. Hoje que passamos por momentos de dor, de sofrimento, de abandono, de toda sorte de coisa ruim, somos humilhados, perseguidos, taxados, caluniados, passamos problemas financeiros de todos os tipos. As pessoas dizem: você é um bobo, você não ultrapassa, não mente, não faz as coisas erradas. Poderia estar mentindo, trapaceando, fazendo coisa errada. Não, ser fiel até a morte dar-te a coroa da vida. Ser fiel a Deus. Por maiores dificuldades que estão passando, esse é o futuro daqueles que estão com Cristo. Reinar com Ele, estar com Ele para todo sempre, um reino de justiça, retidão e paz. Como diz que o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito. Amém? Deus abençoe a todos. Tenha um ótimo dia, uma ótima tarde e uma ótima noite, se Deus quiser permitir para nós. Amém? Deus abençoe.